Vamos lá, meus amores, para a aula de história. Olha só, na aula passada passou a tarefinha aí para vocês da página 92, o agora é sua vez, e nós vamos fazer a correção, tá bom? Essa tarefinha, principalmente a número 2, vocês precisavam fazer uma certa pesquisa e tudo mais, mas tranquilo, né? Vocês têm os meios de pesquisa para fazer isso, né? E aí a Pro, quem não conseguiu achar nada mesmo, a Pro tá aqui para ajudar na correção com vocês, tá bom? Vamos lá. Agora é sua vez. 1. Observe com atenção a fotografia. Ela faz parte da cena de um filme de 1940 que se chamava ali, ó, O Grande Ditador, protagonizado por Charlie Chaplin, né? O que é um ditador? Então vamos olhar primeiro ali na cena, né? O que nós estamos vendo? Isso, uma pessoa que está ali com um uniforme militar, né? Parece uma pessoa de um certo poder, porque tá em cima da mesa, né? Assim como se ele fosse o dono ali do local. O globo na mão dele, indicando uma certa posse, certo? Um busto ali, que é essa figura em pedra, né, que a gente chama de busto, geralmente é de uma pessoa e parece ser dele mesmo. Nós temos, ele está aparecendo num escritório, parece ser algo meio governamental, né, que tem até uma águia ali, um símbolo, uma coisa. Então, assim, é isso que a gente consegue ver ali, né? Agora, na letra A, tá perguntando o que é um ditador. Então, pessoal, o que é um ditador? Que nós já conversamos ali, nós vimos nesse capítulo, o que é um ditador? Isso, alguém que dita ordens, alguém que comanda, que manda de forma autoritária. Por que de forma autoritária? Porque essa pessoa, ela manda que sejam feitas algumas coisas, mesmo que o que é mandado seja contrário à vontade das pessoas ao redor, certo? Mesmo que as pessoas resistam às ordens, essa pessoa, ela dita assim mesmo e de forma autoritária obriga as pessoas a obedecerem pelo medo, né, pela violência, certo? E dentro do regime totalitário, né, que centraliza o poder, fica ali total numa pessoa, ele é o governante máximo. Nesse ditador é o governante máximo. Nele que é centralizado o poder e não é democrático, né? Então a gente sabe que isso é o regime totalitário. Muito bem. Letra B. Na cena retratada, quais elementos sugerem que o homem seja um ditador? Nós conversamos um pouquinho aí sobre os elementos que nós temos nessa sala. O que nessa cena aí retrata esses elementos? O que eles sugerem para a gente falar que esse homem é um ditador? E isso, uniforme militar, né? Ele está de uniforme militar, que já que a gente já sabe que o militarismo nesses regimes totalitários é utilizado para oprimir, né? Fazer as pessoas obedecerem por medo, né? Então, o uniforme militar era bem assim, bem típico desse tipo de regime, né? O ditador sempre com esse tipo de uniforme. Adolf Hitler, que vocês já sabem, era um ditador, ele sempre estava uniformizado com um uniforme militar. E ali o que ele tem nas mãos? O globo, o mundo. O que isso representa? Isso mesmo, representa assim como se esse sonho dele de comandar o mundo, né? Ou uma parte dele, como Adolf Hitler fez ali na Alemanha, certo? No movimento nazista. Ele queria que todos fossem uma raça só, né? Uma etnia só, aquela coisa toda, porque ele queria comandar e queria que todos fossem iguais a ele. Os que não eram iguais, ele discriminava, ele exterminava, certo? Então sempre esse discurso mostrando o quê? Querendo comandar o mundo, ou uma parte dele que fosse, tá? Então, outra coisa, a sala parece um escritório do governo, certo? O que mais ali? Isso, a gente vê o busto, né? Que também mostra o ditador, porque o ditador é aquele que quer
ser o maioral, então um busto ali que parece ser dele próprio, né? Essa parte aqui de cima parece ser ele mesmo, né? Então assim, uma homenagem a ele mesmo. Então tem essa questão de assim, sempre estar olhando muito pro eu, sabe? A figura maior. Então esses ditadores sempre têm esse egoísmo, né? Tudo para eles, tudo pro bem deles, tudo do jeito deles, como eles querem, certo? Muito bem. Número 2. Pessoal, estão corrigindo aí? Se sua resposta está aproximada com o que a Pro falou, tudo bem. Se você sente que sua resposta está faltando informações, coloque mais informações e deu certinho, tá bom? Que é o seu atestado de segurança. Quando você for estudar, você sabe que aquilo está correto e você pode estudar tranquilamente, porque foi corrigido com a Pro. Aquilo que não tem o certinho significa que não foi corrigido, que você de alguma forma não corrigiu, porque toda tarefa que é dada é corrigida pela Pro, né? Então, você não tem certeza se está certo ou não. E se você errou completamente, escreva o que nós estamos conversando, tá bom? Pausa o vídeo, vocês já sabem como funciona. Muito bem, número 2. O programa radiofônico A Hora do Brasil passou a ser chamado A Voz do Brasil em 1971 e permanece até hoje, inclusive no mesmo horário. Como é a programação e que tipo de notícias vai ao ar? Então, como que é a programação desse programa de rádio hoje? Isso, ele é dividido assim, ó, 25 minutos para transmitir as notícias da empresa brasileira de comunicação, e os outros 35 minutos eles são divididos ali entre notícias dos poderes judiciário e legislativo, tá? Então falando sempre aquela questão política, né, do governo e tudo mais. Então é assim que é hoje em dia. Esse vocês tiveram que dar uma pesquisada, né? Letra B. O rádio ainda é um meio de comunicação tão utilizado pela população quanto na época do Estado Novo? Justifique. Então assim, na época do Estado Novo, a Pro até falou para vocês, o surgimento ali da rádio com muita força, né? Os programas da rádio eram muito famosos e tudo mais. Mas na nossa época agora, atualmente, os programas de rádio são tão ouvidos, as pessoas consomem as informações que estão nos programas de rádio, como que é? Nem tanto, né? Porque hoje nós temos os smartphones, que são, né, os celulares, nós temos a TV, né, a internet, que às vezes nos dá informações, certo? Que a gente não costuma muito ouvir programas de rádio, né? Então, hoje em dia não tem tanta força a programação na rádio quanto tinha ali no Estado Novo, tá bom? Meus amores, é isso a nossa correção. E agora, olha só, agora é o momento de vocês continuarem a aula, tá bom? Então, a Pro vai finalizar o vídeo com vocês e vocês vão ficar aí fazendo uma atividade muito importante, tá? Para deixar aqui, ó, tudo no cérebro para ninguém esquecer mais. É hora de fazer atividade avaliativa, tá tudo aqui. E a hora que precisar dessa informação no futuro, também tá tudo aqui, tá bom? Conhecimento é sempre muito bem-vindo, nunca é demais, tá bom? Conhecimento de coisas boas, né? Então, pessoal, capítulo 9, vocês vão fazer um resumo interativo. Isso mesmo, resumo interativo. É só um resumo ali sem... Não. O resumo interativo você vai olhar no capítulo 9, Estado Novo. Você vai ler e vai lembrar do que a Pro já explicou para vocês, certo? E a gente revisou, inclusive, tudo isso na aula passada. Vocês vão pegar e vão resumir ali o que vocês entenderam dessa parte do Estado Novo, colocando as principais informações. E vocês podem fazer um desenho sobre, certo? Escrever palavras-chave, colocar no post-it, ou... eu achei na internet algumas figuras sobre o Estado Novo, cola para você lembrar. Então, resumo interativo, você faz esse resumo, já é um exercício para o cérebro trabalhar esse conteúdo que você já viu e fortalecer. E aí, você pode depois, quando for ler esse resumo, ele vai ficar mais fácil, porque com as figuras, desenho,
post, o que você escrever ali, colocando as coisas-chave, as informações-chave, que são aquelas mais importantes, na hora de ler esse resumo, vai ficar muito mais claro para a sua mente, tá? Então, é muito importante que você faça dessa forma. Então, coloque figuras, corte de revista, não sei, vocês são super criativos e vocês conseguem fazer isso, tá? Mas que tenha a ver com aquele momento ali do conteúdo que você está estudando, tá? Então, Estado Novo, propostas comunistas e assim vai. A criação do DIP, vocês vão escrever sobre isso, colocando ali, censura, o que é censura? Vocês pesquisaram, a Pro conversou com vocês sobre, né? Então, vão colocando essas informações e desenhos, marcadores diferentes, algo divertido, interativo, ou seja, o seu resumo vai interagir com você, tá? É assim que a Pro quer, como se fosse uma conversa ali, tá devolvendo para você, tá bom? Então, esse é o momento de vocês, tá? A Pro vai encerrar aqui o vídeo e eu quero que vocês continuem fazendo nessa aula, tá bom? Porque é atividade da aula, não é tarefa, é atividade da aula, tá? E aí depois nós vamos conversar sobre esses resumos de vocês, tá bom? Meus amores, super beijo e até a próxima. Agora é com vocês, hein?